Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe na reflexão de hoje, que a sua mensagem seja eficaz em nossas vidas. Atravessar o Jordão pela força do ódio ou pela força do amor? Bartimeu é uma correção radical do olhar de todas as pessoas. Tornar a ver a misericórdia de Deus. Esse é o título do desafio de hoje, na compreensão que nós pretendemos ter do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a ética judaica, a pessoa que dá esmolas confirma que compreendeu os ensinamentos de Moisés. Então, quem dá esmolas é considerada aquela pessoa que compreendeu os ensinamentos de Moisés. Pela ética de Jesus, a pessoa que corrige o seu olhar e passa a resistir e a lutar pelo reino de humanidade, confirma que compreendeu a vontade de Deus, que a humanidade seja restaurada. Então nós já iniciamos vendo que há formas distintas de encarar a realidade. Para um modelo, aquele da lei de Moisés, há uma receita a ser seguida, uma coisa pronta, onde quem cumpre está de acordo. E para a lógica de Jesus, tem a ver com estar alinhado com a vontade de Deus. E a gente percebe que a vontade de Deus, ela é diferente da lei de Moisés. Como vimos no texto anterior, de Marcos 10, 35 a 45, havia várias disputas acontecendo naquela terra da Palestina, medindo forças e disputando poder. Isso gerava expectativas. Toda vez que nós temos disputas, guerras, ou como hoje ainda, segundo turno de eleições, nós percebemos que as expectativas ficam em alta, as pessoas ficam esperando um resultado, ou as pessoas lutam por resultados. E aí a gente vai ter o povo gerando nele expectativas messiânicas, geralmente ligadas ao profetismo de Elias e Eliseu. Nessa caminhada, Jesus já vinha alertado suas seguidoras e seguidores do perigo do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, conforme Marcos 8, 22 a 26. Não por acaso, a oração por iluminação fala do fermento que transforma o mundo, transforma as pessoas. Ao contrário dessa fermentação de desumanidade, o fermento de Jesus sacia a fome e a sede de justiça das pessoas oprimidas. Mesmo com tantos ensinamentos e alertas, as disputas e confusões entre os discípulos só aumentavam, e agora desejam os discípulos triunfar, dominar e oprimir. Estão contaminados pelo messianismo popular e os movimentos de vingança.
Então, ali a gente percebe como que as pessoas estão sendo nutridas por sentimentos de ódio, sentimentos de triunfar, de eliminar o outro. Então essa é a cena, o cenário em que Jesus está quando nós vamos entrar nessa mensagem que ele quer nos passar a respeito do episódio com o cego Bartimeu. Estão contaminados então por esse messianismo. Como corrigir esse olhar desejoso de um Messias triunfalista? Como corrigir esse olhar? Jesus anuncia que o seu destino é esgotar o cálice da ira de Deus, isto é, a embriaguez humana de ira e ódio. Para tanto, precisamos compreender o que aconteceu em Jericó no passado e acolher a parceria entre Bartimeu e Jesus. É muito interessante que nesse evangelho surge uma parceria entre Bartimeu e Jesus. Algo que a gente precisa se aprofundar, e para compreender isso é importante lembrar o que aconteceu em Jericó. Então essa contextualização ela se inicia no primeiro versículo do evangelho de hoje, que é o versículo 46. Quando eles entraram em Jericó. Na leitura é na saída de Jericó que Jesus encontra Bartimeu, mas a referência é quando eles entraram em Jericó. Esse versículo que abre a perícope e convida a rememorar as consequências das ações e ordens de Josué. E quem estudou o livro de Josué, nós fizemos isso, quem estudou esse livro sabe que ele é extremamente contraditório. Que é uma narrativa de conquista, mas que ao mesmo tempo, ela essencialmente precisa de crítica profunda para compreender o que é lei e o que é vontade de Deus. Invadiram terras e desterraram seus habitantes originais. Essa conquista da terra gerou conflitos que repercutem até os dias de hoje. Há uma amarração afetiva e histórica que transporta o leitor para as promessas feitas a Abraão, Sara e Ló. É interessante como as músicas que nós entoamos há pouco, elas nos ajudam a perceber essa ideia de um Deus de promessa. Um Deus que talvez, de forma como a gente interprete, é um Deus também triunfalista. Então é importante como as músicas, elas nos ajudam a perceber isso de forma crítica. A gente tem a oportunidade de perceber esses caminhos, essas informações que elas aparecem por meio do Espírito. Quem nos movimenta é o Espírito. O Espírito nos ajuda a perceber isso nessas escolhas que fazemos. É o retorno dos exilados de Babilônia. Mesmo que a gente fala sobre a conquista de Josué, nós também estamos falando pelo momento do retorno dos exilados em Babilônia. E essa narrativa triunfalista de conquista dá conta de esconder outra demanda. Quando a gente fala da narrativa de conquista de terra, nós também temos que lembrar de algo que está escondido, que é a demanda dos excluídos, os perseguidos e os eliminados. Para conquistar uma terra, muita gente foi excluída, eliminada, perseguida. A reforma de Esdras e Neemias conclui esse processo segregacionista, admitindo apenas as famílias cujo nome estivesse em uma lista pré-definida pelos representantes da nobreza ou elite do antigo reino de Judá, especialmente sacerdotes, os líderes religiosos, que passaram a dominar todo o aspecto da vida das pessoas. Então a gente percebe que tanto a entrada e conquista feita lá por Josué de Jericó, quanto o retorno dos exilados para Judá, mostram, revelam, por meio de pesquisas, por meio de crítica e também por meio das revelações dos profetas, como que as pessoas dominaram e massacraram aqueles habitantes que estavam naquela terra palestina. Então, naquele tempo como hoje, a gente percebe como que guerras, disputas, como que essas coisas, elas nos colocam diante de decisão. Você vai seguir a lei de Moisés, a lei dos homens, ou você vai seguir a vontade de Deus?
Daí se constrói o messianismo oficial e surgem marginalizados, porém difundidos, messianismos populares agarrados às tradições proféticas de Elias e Eliseu. E o povo se agarrava a esses profetas porque eles tinham algo diferente do que os nobres divulgavam. Profetas que acolhiam o estrangeiro, sensíveis às condições das viúvas. Então é interessante como o messianismo popular, apesar de triunfalista, também tinha esse ingrediente de acolhimento. Os pobres, ao contrário dos nobres, que foram bem tratados e seus status mantidos no exílio, esses pobres ficaram abandonados na Palestina. Com o retorno dos ricos, foram duplamente rebaixados, não tinham seus nomes nas listas e ainda foram expulsos ou escravizados. Isso faz parte do contexto que a gente vai enxergar no cego Bartimeu. Daí que o movimento messiânico popular, por meio de seus muitos candidatos a Messias, convocava o povo a novamente ir ao deserto, atravessar o Jordão para reconquistar Canaã com vingança. Vingança. Eles estavam já sendo reprimidos por várias e várias gerações de sacerdotes, gerações de ricos e nobres, ou impérios que dominavam a região. E agora estão dominados pelos romanos. Então esses movimentos querem reconquistar Canaã, tirando de lá os seus algozes. Então essa proposta, ela é criticada por João Batista. Quem se lembra João Batista, que fazia daquele rio, o Rio Jordão, uma atmosfera, uma metáfora para levar o ódio e a ira para longe do povo oprimido. Então a ideia de um rio que não serve mais para conquistar e reprimir, um rio que não serve para violência, mas um rio que serve para afastar o ódio e a ira. Então essa pregação de João Batista, ela encerra a contextualização que nós temos a respeito de Jericó. A importância dessa cidade, como ela é atualizada então no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus caminhava para Jerusalém, onde ele seria morto. Não é isso? Nós estamos vendo essa trajetória de Jesus. Caminhando, tendo dificuldades com os discípulos e anunciando a sua morte. Então Jerusalém, cidade da paz, é resultado do triunfo sobre Jericó. Jerusalém só é construída por Davi porque aquele povo foi triunfando, conquistando, eliminando gente, até chegar na sua plenitude de um reino que depois foi abafado pelos impérios. Então Jericó era a última parada no trajeto para a cidade de Davi, na caminhada de Jesus. O homem cego é figura comum nessa jornada, representa a população mendicante dessa cidade, cuja grande pobreza se deve à política imperialista romana. Quando ódio e ira se apossavam dessa gente tão oprimida, então é isso que acontecia. As pessoas estavam odiosas, estavam iradas, porque elas eram reprimidas por gerações, por vários poderes religiosos, poderes políticos, poderes de movimentos messiânicos. O que revela a pobreza do cego Bartimeu? Ele era um pedinte, né? O cego Bartimeu era um pedinte no caminho. O que revela essa pobreza dele? Após a cura, nós vamos ver que Bartimeu, ele abre mão da sua capa, provavelmente seu único recurso, né? Bartimeu deixa a sua capa. E provavelmente ele usava essa capa para recolher os donativos que eram deixados para ele. Não só dinheiro, mas pão, algo de beber. Então Bartimeu provavelmente só tinha a sua capa como algo para se cobrir, como abrigo. Isso revela que ele era um pobre, extremamente pobre. Antes de Jesus, quantos messias não passavam pelo cego? Antes de Jesus, quantos messias desses dos movimentos messiânicos não passaram ali por aquele cego? Bartimeu, mesmo não vendo, enxergou clara diferença entre o messianismo popular e a proposta de Jesus, o Messias, o Cristo.
O cego ouviu que o profeta de Nazaré, o Nazareno, tão criticado e perseguido, estava passando pelo caminho e gritou para ser ouvido por várias vezes e cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A gente leu tenha piedade, mas a tradução mais correta é tenha misericórdia. Sinta o que eu estou sentindo. Sinta a minha pobreza, sinta como eu sou excluído, sinta como eu sou deixado de lado. Jesus, filho de Davi, sinta como eu estou sofrendo. Esse é o grito do cego. Gritava mais forte, pois tentavam silenciá-lo. As pessoas tentaram silenciar o grito dele de socorro. Após Jesus mandar chamá-lo, as pessoas reproduziram um relato de vocação. E isso é muito importante para a gente. Coragem, levante-se porque Ele está chamando você. Levante-se porque Jesus está chamando você. Esse é um relato de vocação, de chamado. E ele é muito interessante, porque ele não só confirma o chamado de Bartimeu e a sua vocação, um chamado vocacional, mas também confirma que a autoridade de Jesus, ela despertou nas pessoas solidariedade. As pessoas que reprimiam o cego, agora quando Jesus chama o cego, elas mudam completamente. Ao invés de continuarem reprimindo, elas falam: coragem, levante-se porque Ele está chamando você. Elas reconhecem a voz de Jesus como Senhor, como aquele que chama as pessoas para a sua missão. Então, concluindo a nossa mensagem, Bartimeu é vocacionado por Jesus para abrir os olhos para ver a salvação no seu olhar. Bartimeu teve ali a oportunidade de ver a salvação no seu próprio olhar. É a ativação do olhar da resistência a todas as forças opressoras e da misericórdia. Porque quando Jesus cura Bartimeu, a miséria dele não acabou. As pessoas que continuavam sendo mendigas não deixaram de ser mendigas. As pessoas que são escravizadas não deixaram de ser escravizadas. Mas ele passou a ser um membro de um grupo que conhece a palavra e pratica a palavra. Bartimeu passou a ser um seguidor de Jesus que não fica só pedindo, mas agora ele integra um grupo que luta por justiça, que luta por uma nova realidade. Bartimeu é a resposta de Jesus a duas situações anteriores, e vocês vão se lembrar: o rico dominado pela ilusão das riquezas e por seu egoísmo, aquele que não quis abandonar tudo para seguir Jesus, e os discípulos dominados pela sua ambição e ilusão de poder, que queriam ficar ao lado direito ou esquerdo do trono. Então Bartimeu é essa resposta. Bartimeu é uma correção radical do olhar de todas as pessoas. Por meio desse novo discípulo de Jesus, as pessoas são convidadas a atravessar o Jordão pela força do amor. Bartimeu não é convidado para arrasar uma terra, para conquistar e acabar com os romanos. Não é esse o convite que Jesus faz. Não é para odiar, é para amar. Bartimeu é convidado a amar, mesmo sendo alguém massacrado. Ele é convidado a amar e ele aceita esse convite. Por meio desse novo discípulo, então, ele atravessa o Jordão. E atravessar Jericó, reconstruindo a verdadeira Jerusalém como sinal do reino de humanidade inaugurada por Jesus. A verdadeira Jerusalém, não a de Davi. A verdadeira Jerusalém, que está lá em Apocalipse. Aqui, Bartimeu é convidado e ele aceita. Vou passar por Jericó sem destruir Jericó, para ir a Jerusalém, para também não destruir Jerusalém, para uma nova Jerusalém. E o exercício da misericórdia como vocação do povo que agora deseja a paz e a justiça de Deus, atentos ao clamor dos marginalizados. O povo começa a prestar atenção. As pessoas estão clamando por justiça. Algo deve ser feito. Parar de dar esmola e lutar pela justiça. As pessoas devem parar de dar esmola.
e lutar por justiça, porque as pessoas não vão ter mais esmola, elas vão ter comida todo dia, vão ter trabalho, vão ter moradia, dignidade, humanidade. É isso que Jesus promove, é isso que Jesus convoca e vocaciona as pessoas. Bartimeu é sinal de ressurreição, discípulo a ser imitado, profundamente comprometido com a vida comunitária segundo o mandamento do amor. Levante-se com coragem. Isso é ressurreição. Isso é vencer morte. Isso é vencer a miséria. Para falar espiritualmente, vamos concluir com uma comparação. Dar esmolas é a manutenção do ódio e da ira, pois não transforma a vida de alguém. Não traz conforto verdadeiro nem para quem dá, nem para quem recebe. Da mesma maneira, se não tivermos a mesma fé que Bartimeu teve, estaremos vivendo uma grande cegueira espiritual, que dá espaço para todos os males. Todos os males. Nem Deus estará contente, nem você estará feliz. Portanto, coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Pois Jesus espera que a minha resposta e a sua, diante da pergunta, o que é que você quer que eu faça? A minha resposta é a sua, diante da pergunta, o que é que você quer que eu faça? Não seja, eu quero ser mais importante. Diante da pergunta, o que eu quero, o que você quer que eu faça, de Jesus para nós. Essa resposta não pode ser, eu quero ser o mais importante, mas sim, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Que o Espírito Santo corrija radicalmente o nosso olhar por meio do Evangelho de Jesus Cristo, para que a humanidade torne a ver a misericórdia de Deus. Amém.